Oi, a gente segue falando sobre este assunto que, sem dúvida nenhuma, é de grande importância para a pecuária nacional. A vacina contra a febre aftosa vai ter sua dose reduzida de 5 para 2 ml na primeira etapa de vacinação de bovinos e bubalinos, que será realizada já a partir de maio na maioria dos estados brasileiros. Nessa primeira etapa de vacinação do ano, a grande maioria do país vai imunizar todo o rebanho conforme o calendário de vacinação disponível no site do MAPA. Bom, e para falar sobre esse assunto, hoje nós estamos recebendo em nossos estúdios o Elvio Casola, que é o chefe do Serviço de Saúde Animal da Superintendência Federal da Agricultura de Mato Grosso do Sul. Queremos já te cumprimentar, Elvio, muito bom dia. Obrigado por ter aceito o nosso convite de vir até aqui tirar algumas dúvidas a respeito desse assunto que tem uma importância enorme, né? Perfeitamente. Bom dia. Uma satisfação estar aqui com vocês. Eu já começo perguntando a sua opinião em relação a essa redução. Claro, a opinião ela é positiva, claro, que é uma demanda de toda a classe produtora, mas também da classe industrial, né? Sim. Que é a partir do... Quando a gente tem você tem uma vacina, né? Uma quantidade que será injetada no animal menor, claramente você terá a probabilidade muito pequena de reações locais, que são normais acontecer, né? Qualquer medicamento injetável, principalmente vacina, ela vai causar uma reação local. Mas com a redução da dose, nós teremos essa probabilidade muito diminuída. E deixando claro que a vacina, ela só tem a sua dose reduzida, mas permanece com a sua eficácia, a sua potência, produzindo a imunidade necessária que os animais precisam. Elvio, essa reação local que você falou, essa formação de abscessos é justamente o que impede países como os Estados Unidos, por exemplo, de adquirirem carne dos Estados brasileiros. Nós estamos recebendo aí agora no mês de junho uma visita dos americanos que, nessa negociação para a reabertura do mercado da carne para o país americano, essa diminuição vai, como você já adiantou, vai possibilitar a redução desses abscessos e tornar essa região ali, essa carne, mais de fácil aceitação pelo mercado internacional? Perfeitamente. Esse anseio, né? E claro que ele foi potencializado com o acontecido com os Estados Unidos, mas esse anseio ele é da classe produtora, ele é da classe industrial, né? E uma coisa assim, a reação local ela vai acontecer. Mas o que a gente precisa diferenciar é, por exemplo, o abscesso. O abscesso é um acúmulo de uma massa inflamatória dentro do tecido, provocada, claro, por contaminantes. Então, quando a gente fala da importância de você ter seringas, agulhas bem conservadas, bem limpas, para minimizar esse risco. Mas, necessariamente, claro, isso vai diminuir muito essa reação local e consequentemente, qualquer possível inflamação. Você já adiantou isso, mas eu vou pedir para que você reforce para quem está acompanhando a gente. Essa diminuição de 3 ml na dose não vai deixar esse animal mais suscetível à contração do problema? De maneira alguma. Da mesma forma como a vacina, na sua dose 5 ml, a de 2 ml passa por todos os testes do Ministério da Agricultura, desde sua produção, testes a campo, para verificar a efetiva eficácia, que essa vacina realmente vai produzir o resultado que a gente precisa. Isso é seguro. Isso não... Tanto que nós já temos países como Argentina e Uruguai já usando, né? Sim. Também essa dosagem. Isso é seguro. Jamais o Ministério da Agricultura ia propiciar uma coisa dessa. Com certeza. De maneira alguma. Agora, Elvio, a gente já pode pensar em um país livre da febre aftosa? Olha... Ou está muito cedo? Não. Eu acho que a gente tem que pensar assim, até porque o trabalho ele é longo, né? Quer dizer, nós somos um país livre de febre aftosa com vacinação, com exceção do estado de Santa Catarina, que tem essa condição desde 2007. Claro, então nós já chegamos nesse ponto, nós precisamos avançar. Quer dizer, nós temos que conquistar mercados, manter os mercados, mas conquistar mercados que vão remunerar melhor o nosso produto, mas também mercados que são mais exigentes sanitariamente. Sim. Então, o Brasil está preparado, sim. Eu acho que o plano estratégico do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa, que ele é um plano para 10 anos, isso tem que se deixar claro, então eu não preciso correr, mas também não preciso me acomodar. Ele prevê a retirada gradativa da vacina de forma regionalizada no Brasil, né? São 5 grandes blocos que foram criados. Mas, para que eu chegue até esse ponto da retirada da vacina, eu tenho uma tarefa muito importante a ser cumprida antes, né, que é o fortalecimento do Serviço de Defesa Sanitária Animal, a efetiva participação da classe produtora e conscientização da classe produtora, entre outras
entre outras operações que estão previstas no plano. Eu ia te perguntar justamente sobre isso. O Brasil tem que fazer o seu dever de casa para que a gente possa se tornar um país sem aftosa e sem vacinação em relação a isso. Essa proximidade com as fronteiras não preocupa em relação a essa questão? Não, claro. A gente não seria responsável a tal ponto, né? Tanto que, previamente, o plano ele prevê estudos. Então, estudos como se entender melhor os componentes de vigilância, ou seja, vigilância ativa, vigilância a campo, se delimitar claramente as nossas áreas de maior risco para a reintrodução do agente, né? Então, isso está sendo pensado, isso está sendo construído, cada estado está fazendo o seu dever, e principalmente nós que somos o Bloco 5, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que temos as fronteiras mais vulneráveis, vamos dizer assim. Sim. Então, necessariamente, os serviços terão que ter o seu trabalho voltado para essas áreas. Uma vigilância mais ativa, uma presença mais a campo, e isso necessariamente leva um serviço mais estruturado, com recursos humanos, financeiros, equipamentos, para que isso se desenvolva. Isso tudo está previsto no plano. Não se avança sem essas condições prévias sendo cumpridas. Agora, Elvio, o produtor, ele está preparado para fazer a lição de casa? Esse é o grande, um grande ponto, muito importante. Quer dizer, eu tenho até hoje a minha condição sanitária sustentada com uma importante ferramenta que é a vacinação. Uma ótima vacina, né? Que nos propiciou, ao longo dos anos, conquistar a condição sanitária que temos hoje. Para um país continental que nem o Brasil, isso não é fácil. Da mesma forma que nós conquistamos a condição de livre com vacina de forma regionalizada, gradativa, a gente quer conquistar livre sem vacina dessa forma também. E isso, a efetiva participação do produtor, ela foi importante para quando a gente tem o status de livre com vacina e muito mais importante agora para a gente que chegue nesse ponto. Esse é um trabalho que tem que ser construído. Nós só vamos avançar com a efetiva participação da classe produtora. Por quê? Porque quando eu falo assim, eu preciso estar mais presente no campo com mais vigilância ativa, eu preciso que o produtor me notifique imediatamente qualquer evento sanitário. Não que seja só uma doença vesicular confundível com a febre aftosa, qualquer evento sanitário. Para quê? Para que o serviço imediatamente chegue, resolva o problema e rapidamente a gente tenha a condição sanitária restituída. A gente acabou de falar dessa questão das fronteiras agora há pouco. Quando a gente fala num país livre de aftosa, sem vacinação, nós estamos nos abrindo aí para mercados que até então não adquirem a nossa carne e que vão efetivamente pagar mais pelo produto produzido aqui no Brasil. Entretanto, quando se fala num país livre de vacinação, livre de aftosa sem vacinação, a gente está pensando aí também nessa questão, a gente até viu na matéria agora há pouco, gradativamente os laboratórios também deixarem de produzir essa vacina. A gente está numa situação, por exemplo, vou usar o caso da Venezuela, Sim. de uma rusga feroz com o país do Maduro. Sim. A gente vive hoje um mundo aí cercado por terrorismo de todas as espécies, inclusive Sim. o biológico. Sim. Quando a gente pensa numa situação como essa e a gente vê um país que está abandonando a vacinação, como é que eu queria saber da tua opinião a respeito disso? Por quanto tempo os laboratórios deverão ter um patógeno ou uma vacina pronta aqui para atender o Brasil no caso de uma emergência? Como é que vai funcionar essa questão? Claro. Essa preocupação, é muito importante a tua pergunta, que essa preocupação, ela não é, na verdade, é uma preocupação de todos os países, né? Nós temos, então, o continente sul-americano, um país já conquistando essa condição de livre. E, para isso, o Comitê Sul-Americano de Luta contra a Febre Aftosa, COSALFA, que o Brasil é integrante, e vamos dizer assim, o Brasil é protagonista pelo tamanho que tem, já existe a preocupação e já vem se discutindo de forma bastante avançada que se cria um banco de vacinas. Um banco que pode ser utilizado de forma regional. Então, a partir do momento que o Brasil tira a vacina, depois os outros países, consequentemente, também farão a mesma coisa, nós precisamos ter esse banco de antígenos para que, num evento sanitário, rapidamente a gente consiga controlar e erradicar ali o foco. Então, está sendo muito bem discutido e nós não vamos avançar sem ter essa condição. Isso é tranquilo. Nós não podemos avançar correndo esse risco do evento sanitário não ter uma vacina para ser utilizada. Então, isso vai ser de forma permanente. O Brasil é um grande candidato a ter esse banco de antígenos, né, e numa necessidade de fornecer para qualquer país da América do Sul. Né, isso é importante para a gente. Estrutura para isso nós temos.
né? Então, isso é muito importante e necessariamente isso vai acontecer. Nós vamos ter esse banco de antígeno e banco de vacinas para qualquer evento sanitário. Elvio, esse assunto é extremamente importante, amplo, mas o nosso tempo é curto, então eu gostaria de deixar um próximo convite aqui para que você, tendo espaço na sua agenda, volte aqui para o Bom Dia Produtor para a gente dar sequência neste assunto. Pode ser? Pode ser sim, eu fico muito grato pelo convite e é de extrema importância que a gente esteja divulgando isso no momento que a gente vive dentro para a questão sanitária nacional, regional, de tranquilidade, e a gente precisa ampliar mercado, manter mercado e ampliar mercado, né? Que é isso que nós precisamos. Nessa parceria, sempre entidade pública e privada, para que a gente possa avançar. Muito obrigado pelo espaço. E eu agradeço demais a sua participação aqui no Bom Dia hoje. Obrigada, Muito obrigado. Tá, um ótimo final de semana para você. Bom, a gente vai retomar esse assunto aqui numa próxima ocasião. O Elvio já vai abrir um espaço na agenda dele para que a gente possa retomar esse assunto. E você aí de casa que quiser já encaminhar as suas dúvidas, as suas questões para uma próxima participação dele aqui, pega aí o seu telefone e mande a sua mensagem para o 99863-1001, que é o WhatsApp aqui do programa. Já encaminhe a sua mensagem, já mande a sua participação aí para que a gente possa colocar na pauta aqui na próxima semana ou daqui uns 15 dias por aí, a hora que o Elvio abrir o espaço na agenda dele, a gente retoma esse assunto.